Dando continuidade aqui, vamos topar agora com o método Selection Sort. Qual que é a ideia da ordenação por seleção? Bom, a gente também vai precisar de um processo de varredura, tudo bem? Igualzinho a gente fazia no Bubble Sort. Só que agora, a ideia principal do Selection Sort é fazer o seguinte. Em cada uma dessas varreduras, ele vai detectar o menor elemento e vai introduzi-lo na sua respectiva posição. Por exemplo, para a primeira varredura, ele vai detectar o menor elemento na lista e vai colocar na primeira posição. Na segunda varredura, ele vai detectar o segundo menor elemento da lista e vai colocá-lo na segunda posição. E assim por diante. Repare que algumas coisas a gente sempre vai ter. Porque, por exemplo, para a segunda lista, para a segunda varredura, desculpem, eu não preciso mais avaliar a primeira posição, porque eu já sei quem está lá, que vai ser o menor elemento de todos. Tá? Lá para a terceira varredura, eu não vou precisar avaliar nem a primeira nem a segunda posição, porque eu sei que já vai estar certo os elementos que estão lá. Tudo bem? E assim por diante. Na última varredura, eu vou precisar só avaliar os dois últimos elementos. Tá? Porque eu sei que todo mundo que tiver antes vai estar certo. E assim, esse método aqui, ele tem algumas vantagens. Porque, por exemplo, uma vantagem clara é que a gente não vai precisar criar nenhuma lista auxiliar para fazer esse tipo de coisa. Tem gente que cria para fazer o Bubble Sort também, viu? Agora, para esse daqui não faz nenhum sentido criar uma lista extra. Tanto é que esse daqui é um dos métodos que utiliza menos memória que a gente conhece. Ele também, para valores pequenos, a gente vai ver que ele é um método muito bom. Ele precisa de bem menos atribuições para o pior caso, quando a gente for analisar n pequeno, um valor pequeno para n. Porque quando a gente vai chegar que a complexidade desse método também é quadrática, tanto para o médio quanto para o melhor caso, tá? Então, a gente só pode levar esse artifício de que ele é um pouquinho mais rápido para valores pequenos de n, tá certo? Bom, então vamos lá, qual que seria a ideia aqui? Vamos passar um exemplo. Vamos supor aqui, eu tenho essa lista que me deram aqui, ó, o 12, o 10, o 16, o 11, o 9 e o 7. E como que a gente usaria a estratégia de seleção para ordená-la? Vamos supor, primeira varredura, o que a gente faria? Bom, eu vou ter em mente quem que está na primeira posição. Porque a minha ideia é pegar o menor elemento e enfiar nessa primeira posição aí. Tá? Então, eu vou precisar pegar o elemento que já está na primeira posição e comparar ele com todo mundo. Eu vou comparar ele com todo mundo até encontrar qual que é o elemento que é o menor elemento da coisa. Eu vou ter sempre que ficar fazendo comparações 2 a 2 para decidir quem que é o menor elemento. Se o menor elemento já estiver na primeira posição, já for o elemento que eu estou segurando aqui, então deixa quieto, não faz nada. Agora, se o primeiro elemento estiver lá longe, então eu vou ter que fazer uma troca. Beleza? E assim, detectar quem que é o menor elemento numa lista não é muito difícil de se fazer. Tá? É um procedimento que tem complexidade n, beleza? Eu só preciso analisar, só preciso olhar a lista uma vez. Tá bom? Eu vou sempre comparando 2 a 2 até descobrir onde que está o menor elemento. A hora que eu descobrir, aí eu faço a troca. Então, para a primeira varredura, eu tenho aqui o 12, e aí eu vou dar uma olhada na lista inteira e descobrir que o 7 é o menor elemento dela. Então, o que eu faço? Eu pego o 7, ponho na primeira posição, que é o seu devido lugar, e troco ele de lugar com o 12. Você repara que, diferente do Bubble Sort, eu não fui fazendo duas troquinhas 2 a 2 aqui. Eu já peguei o 7, que era o menor elemento, já coloquei no lugar dele. Se o 12 foi para lá, paciência. Tá bom? Uma coisa que eu tenho certeza desse processo aqui é que quando acaba essa primeira varredura, o menor dos elementos já está na primeira posição da lista. Isso é certeza absoluta. Então eu já posso deixar ele quieto, nunca mais preciso mexer com ele. A partir desse momento,
eu só preciso fazer n-1 verificações. Porque eu já deixei a primeira posição aqui, já está no jeito. Agora eu só preciso ver as outras. Então, para a segunda posição, eu preciso que o menor elemento restante, ou seja, o segundo menor elemento, assuma essa posição de segundo lugar na lista. Então vamos lá. Eu estou com 10 aqui na segunda posição. Agora a gente precisa procurar onde que está, ou se é que tem algum elemento que é menor do que o 10. Então vamos lá. Tem o 16, tem o 11, o 9, tem o 12 e de fato, o 9 é o menor elemento dentre esses verdinhos aqui. Tá? Então, o 10 vai trocar de lugar com o 9, porque é o 9 que precisa estar na segunda posição. E agora, para a terceira varredura, eu não preciso nem verificar nem o 7 nem o 9, porque agora eu tenho certeza que o 7 é o menor elemento e o 9 é o segundo menor elemento. Então eu já deixo esses caras quietos, nem preciso mais mexer com eles. Agora a minha verificação vai ser daqui para frente. Tá? Então vamos lá, tenho o 16 aqui, tenho o 11, o 10. O 10 é o menor elemento que sobrou, é o terceiro menor. E tenho o 12. Então, o que eu preciso fazer agora? Trocar de lugar o 16 com o 10. Então, troca de lugar. O 10 vem para a terceira posição e já era. Agora o que eu tenho depois da terceira varredura? Eu tenho que o 7 já está no seu devido lugar, ele é o menor elemento. O 9 já está no seu devido lugar, ele é o segundo menor elemento. E o 10 já está no seu devido lugar, ele é de fato o terceiro menor elemento. Então vamos lá, sobrou agora o 11, o 16 e o 12. Qual deles é o menor? De fato é o 11. Então ele precisa ficar onde está, deixa ele quieto. Pronto, acabou a quarta varredura. E agora eu sei que tanto o 7, quanto o 9, quanto o 10, quanto o 11 estão em seu devido lugar. Agora, entre o 16 e o 12, eu preciso trocar o 16 com o 12 de lugar, porque o 12 é menor que 16. E acabou. Você repara que este algoritmo ele tem 1, 2, 3, 4... Esse algoritmo não, essa lista tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 posições. Vocês reparem que a gente precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5 varreduras. Tá? A última a gente não precisa, porque a gente já tem certeza que a lista já está ordenada. Tá bom? Então, o nosso for vai precisar ser controlado da primeira, ele vai precisar controlar a busca entre a primeira e a penúltima posição. Tá bom? Porque uma vez que a gente resolveu essa, só vai sobrar a última, já vai estar ordenado, acabou. Certo? Então, como seria a programação desse método? Vamos lá, vamos analisar esse for aqui. Eu vou precisar saber qual que é o tamanho da lista, com certeza. E aí eu vou precisar de um for para controlar as varreduras. E vocês reparem que eu não vou precisar analisar, fazer uma varredura para cada posição da lista. Porque eu sei que a última posição, assim que eu terminar a penúltima varredura, a última posição já vai estar no jeito. Tá certo? A lista já vai estar ordenada. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que a posição do menor já esteja na posição que eu estou analisando. Eu vou supor que já está lá. E aí, dentro aí eu vou começar de fato a minha varredura. Ela vai sempre começar do ponto para frente da posição que eu estou analisando até o fim da lista. E é exatamente isso que acontece aqui. Repara, por exemplo, nesse caso. Eu não preciso analisar o 16, a partir do 16. Eu preciso fazer as análises a partir do 11. Tá? Então vai ser a partir do 11, vai ser do I mais 1. Se o meu 16 for a posição I, eu vou precisar começar a fazer as análises no I mais 1. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. E assim, sempre que ele for fazendo essa varredura e ele descobrir uma posição J, né? A posição da varredura. Se aquele valor da lista for menor do que o valor do I, então ele vai atualizar a posição do menor. Beleza? Ele vai atualizar a posição do menor elemento. Uma vez que ele atualizou essa posição, ele vem aqui e faz uma troca.
Ele já vai lá e troca a lista. A hora que acabou esse for, a hora que ele descobriu onde é que está o menor elemento, ele vem para fora e faz a troca. Tudo bem? Reparem que essa troca está fora do for interno. Ele usa o for interno só para descobrir o índice do menor elemento. Tá bom? Ele faz isso só para descobrir o índice do menor elemento. Então, voltando para cá, a ideia seria o seguinte. Sempre, para cada varredura, eu vou fixar uma posição para eu ter de base para começar minhas análises. E, a partir da posição seguinte, eu vou ficar fazendo essa verificação. O valor que eu estou analisando da posição, ele é menor do que o valor que está na posição do menor encontrado até então, tá? Considerando essa posição do menor a partir da posição que eu fixei. Se for, então atualiza esse valor de posição do menor. E eu vou fazer isso até chegar no final da lista. A hora que eu cheguei no final da lista, eu descobri onde é que está o menor elemento da lista. E aí basta fazer uma troca. Tá bom? Então é isso. Vamos só ver se está fazendo sentido isso aqui. Vamos supor que isso daqui é o i. Eu suponho, ou melhor, desculpem. Vamos supor que esse 16 aqui é o nosso i. Então eu vou supor que a posição do menor já seja no i, que já está tudo certo. Tá. Só que aí eu vou avaliar o 11. O 11 já é menor que o 16. Então eu preciso atualizar a posição do menor. A posição do menor então vai ser aqui, no i mais 1. Vai ser no 4. Beleza. Então, vamos conferir então a nova posição, né, que está aqui o 10, com a posição do menor. A posição do menor é o 11. Só que o 10 ele é menor do que o 11. Então, eu vou precisar atualizar de novo a posição do menor, que agora vai virar 5. Ok? Então, por enquanto, a posição do menor é o 5. E agora eu vou fazer uma comparação aqui com o 12. Só que o 10 ele é menor do que o 12, então eu não preciso atualizar a posição. Então, a posição vai ser 5 mesmo. Então, no final, eu vou trocar o 16, que está na posição 3, com o elemento que está na posição 5, que é a posição do menor, que vai ser o 10. Então, uma vez que eu faço essa troca, acabou. Tudo bem? Aí agora eu posso passar as minhas análises para o 11, que vai guardar a posição do menor. Como a gente vai fazer essas análises aqui, vai ver que essa posição nunca vai ser alterada. Então, ele não vai precisar fazer troca nenhuma. Aqui no caso do 16, a posição do menor vai ser o 16. Só que aí a hora que ele for analisar o 12, ele vai descobrir que o 12 é menor do que o 16. Então ele vai precisar atualizar a posição do menor. Já vai acabar a lista, ele vai fazer a troca e acabou o método. Tudo bem? Então esse é o método de ordenação selection sort. Tá? Ele se orienta, a gente precisa sempre lembrar que ele se orienta pela posição do menor. Beleza? Ele vai atualizando a posição do menor, sempre fazendo varredura com esse L de J aqui. Sempre que ele encontrar algum elemento da lista que é menor do que o menor que ele conhece, ele vai lá e atualiza a posição. A hora que ele acaba de fazer a varredura na lista, ele vem aqui e faz uma troca. Ok? Então, vamos analisar como é que funciona esse método. Deixa eu executar aqui a função que colore. E aqui eu coloquei uma função com um pouquinho mais de firula, né? Aquela história de primeira varredura, segunda varredura. E aqui eu coloco também as listas coloridas, tá? Então vamos lá. Deixa ele ser executado. Aqui então ele vai fazer, esse método vai fazer uma ordenação de uma lista dessa forma aqui, que é o pior caso. E aí a gente vai ver que vai acontecer o seguinte, ó. Na primeira varredura, o que vai acontecer? Eu vou ter fixado o meu 10. Aí ele vai sempre ficar analisando, ó. O 9 é menor que o 10? É. Então se fosse parar aqui eu ia trocar com esse. Mas não vai, então vou analisar o outro. O 8 é menor do que o 9? É. Então eu teria que trocar com o 8. Ele vai sempre atualizando a posição de onde está o menor elemento, até chegar no 1. Ele chegou aqui e descobriu que o 1 é o menor valor. Então ele já vai e troca com o 10. Tá bom? Ele já faz essa troca aqui, ó. Trocou com o 10, ó. Agora o 1 está na primeira posição e o 10 na última. Nesse caso aqui, o que a gente pode garantir com certeza apenas é que o menor elemento já está na primeira posição.
agora para fazer a segunda varredura, a gente vai caçar o segundo menor elemento. Então, temos aqui a segunda posição. E agora a gente vai caçar o segundo menor elemento. Ó, a gente já está tranquilo com 1, porque a gente sabe que já está certo. O menor elemento já está na primeira posição. Então, vamos lá. Fixamos aqui a segunda. E agora vamos analisar os índices. O valor que está no índice 3 é menor do que o valor que está no índice 2? É. Então, a gente coloca lá o índice do menor como sendo 3. E a gente vai ficar fazendo isso até chegar aqui no 2. Hora que chegou no 2, ele vai ser o menor de todos, não vai precisar fazer mais nada. Tudo bem, a gente vai também fazer a análise com o 10. Só que, uma vez que a gente fizer essa análise aqui com o 2, a gente já vai ter certeza que ele é o menor elemento. A gente já recebeu, não vai trocar mais a posição. Tá bom? O índice de posição lá do menor não vai trocar mais. Então, acabou a varredura dessa lista aqui, eu posso fazer a troca. O 2 vai no lugar do 9 e o 9 vai no lugar do 2. E assim por diante, tá, gente? Então, repare que a cada varredura, a troca na lista só acontece uma vez. Mas a verificação do if acontece sempre. Tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Isso aqui no pior dos casos. Só que repare que quando a gente tem uma lista que ela já está ordenada, a gente vai ter que ficar fazendo a mesma coisa, porque não tem como a gente controlar, não tem como a gente verificar o que está acontecendo nesse método de ordenação, que nem a gente fazia no método bolha, que era contabilizar as alterações. Porque pode ser que não tenha nenhuma alteração, vamos supor, na primeira varredura não teve nenhuma alteração. Beleza, tudo que a gente pode garantir é que o menor elemento está na primeira posição. Mas de todo modo, quando a gente passar para a segunda posição, a gente ainda vai ter que verificar todo mundo. Tá? Porque a gente não sabe. Então, para a segunda posição, vai ter que verificar todo mundo de novo. Para a terceira posição, também vai ter que verificar todo mundo de novo. E assim por diante. Então, repara que o número de verificações vai ser sempre o mesmo. Mesmo no melhor caso, mesmo no pior caso, vai ser a mesma coisa. Tá? Isso nunca vai mudar. Diferente do bubble sort, que se o método não apresentasse nenhuma troca, então a gente já tinha certeza que o método acabou, que a ordenação já tinha terminado. Agora aqui não. Aqui a gente tem que analisar posição a posição. Tudo bem? Essa é a ideia do método. Então vamos fazer uma análise da complexidade. Vamos supor aqui o pior dos casos. Então, no pior dos casos, a gente vai ter uma atribuição aqui no n, uma atribuição para o n. Aqui, a posição do menor. Isso aqui vai entrar num for com n-1 execuções. Então, n-1 execuções. E dentro desse for tem outro for. Só que agora ele vai funcionar da posição à frente do elemento que a gente chama de elemento pivô, né, que é aquele elemento que a gente está fixando, até o final da lista. Tá? Então, quando o i valer 0, né, na primeira execução, o j desse for aqui vai valer de 1 até n-1. Tá? Ele vai pular para o 1 até o n-1. Ou seja, vai ter n-1 elementos. Quando o i valer 1, o meu j vai valer de 2 até n-1, ou seja, n-2 elementos. E assim por diante, até o i valer n-2, tá? Que aí vai ter só um elemento. Então, todo mundo que estiver dentro desse for aqui, vai ser executado 1 mais 2 mais 3, mais n-3, mais n-2, mais n-1 vezes. Que é justamente a soma de 1 até n-1. Tá? Que a gente já falou dessa fórmula aí umas 400 vezes. Beleza? E o resultado dessa expressão é isso, né? Dessa soma. N vezes n-1 sobre 2. Vai ser n quadrado menos n sobre 2. Tá? Então, todo mundo que estiver dentro desse for vai ser executado esse tanto de vezes aqui. Que no caso vai ser só essa troca de posição. Vai ser só a troca da posição. Beleza?
aqui fora a gente vai ter a substituição dos elementos, mas a gente faz só no término da varredura, né? Então a gente vai fazer uma vez para cada varredura. Como a gente vai fazer n-1 varreduras, então vai ser n-1 atribuições aqui, n-1 atribuições aqui e n-1 atribuições aqui. O resto é tudo desenho, tá? O resto é tudo função de desenho. Eu vou até apagar essas funções de desenho. Está até apagado, pronto. Tudo bem? Então, no pior caso, o que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4 vezes n-1. Então, 4 vezes n-1 mais n ao quadrado menos n sobre 2 mais 1. Então, mais n ao quadrado menos n sobre 2 mais 1. Tá certo? Quando a gente resolve isso, a gente vai ter que o número de atribuições feitas para o selection sort vai ser metade de n ao quadrado mais 3,5n menos 3. Então já vamos reparar um negócio. Para o nosso bubble sort, a gente tinha 2n ao quadrado menos n. Inclusive, para o caso médio, a gente tinha 2/3 de n ao quadrado mais 7/6 de n mais 2. Então, você repara que no pior dos casos, o número de atribuições conduzidas no selection sort vai ser menor do que o caso do bubble sort. Só que assim, isso daqui vai ser uma coisa útil, né, uma comparação útil, só para valores pequenos de n, porque a hora que n começar a estourar, né, começar a chegar na casa dos milhões, isso aqui não vai fazer muita diferença, né? Os dois vão ser proibitivos, vão ser muito perigosos, porque ambos vão ter ordem quadrática, tá certo? Então, mesmo que o selection sort seja um algoritmo cujo número de atribuições, no pior dos casos, seja metade, na verdade é 1/4 do tamanho do número de atribuições aproximado para o caso do bubble sort, inclusive para o caso médio, né, do bubble sort, ele é menor, né? O pior caso do selection sort é menor. Mesmo assim, quando o n é muito grande, não faz muita diferença, tá? Vai ser uma enroleira que vocês não vão aguentar se precisar executar esse método aqui. Então, nem o selection sort, nem o bubble sort são muito bons comparado a esse tipo de coisa. E assim, o selection sort, né, como nada é de graça na vida e muito menos nos métodos de ordenação, a gente vai ver que a análise do melhor caso para o bubble sort também vai ter complexidade quadrática. Então, mesmo que o método receba uma lista já ordenada, como eu meio que já adiantei para vocês na dedução do método, a gente não consegue controlar o algoritmo para fazê-lo parar, porque de todo jeito a gente vai ter que ficar verificando posição a posição. Então as verificações do if sempre vão continuar, porque eu tenho que fazer de qualquer forma as n-1 varreduras, porque eu tenho que garantir que o menor elemento está na primeira, que o segundo menor elemento está na segunda posição e assim por diante. Entendeu? Então não tem como eu parar o método no meio, que nem eu fazia com o bubble sort. Então a complexidade computacional do melhor caso, né, que seria o B de n, vai ser a mesma coisa da complexidade computacional do pior caso. Então no melhor caso, a complexidade do selection sort vai ser igual à do pior caso. Então, mesmo para o melhor caso, a complexidade vai ser quadrática. Beleza? Então, aqui a gente tem a seguinte ressalva. Como a gente tem essa desigualdade aqui, né, que o número esperado de atribuições vai estar entre o número de atribuições feitas no melhor caso e o número de atribuições feitas no pior caso, para o método, e esses dois valores são iguais, então a gente já tem o valor esperado de atribuições para o caso médio, né? Que vai ser exatamente o mesmo valor para o menor caso e para o pior caso, que vai ser metade de n ao quadrado mais 7n menos 3. Certo? Então, também vai ter complexidade quadrática. Tá bom? Então, esse n tem que ser muito pequenininho mesmo para valer
o uso do selection sort. Tudo certo? E, bom, eu vou fechar o vídeo por aqui e depois eu continuo o método de inserção, que vai ser o último método dessa aula aqui. Tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo.